Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 18 de dezembro. Estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe e deixe a sua sugestão de pauta que a gente está de olho em tudo. Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias desta terça-feira com uma notícia que chocou toda a região. A morte de uma criança de 5 anos. Foi ontem à tarde, o menino Diogo Lima Moreira, de 5 anos, morador de Valentim Gentil, teve a morte cerebral confirmada pelo Hospital da Criança e Maternidade. A mãe da criança, uma mulher de 29 anos, confessou que agrediu o filho. Ela contou à polícia que estava alcoolizada, sem ânimo para brincar. A agressão aconteceu no domingo e, a princípio, a mãe disse, tanto para a polícia, que a criança tinha se machucado ao cair de bicicleta. A equipe médica suspeitou da versão dela e acionou os policiais devido à gravidade dos ferimentos. Os vizinhos da família também informaram à polícia que ouviram barulho de briga e de batidas na parede. A mulher, que trabalha em um berçário de Valentim Gentil e tem outros 2 filhos, prestou depoimento na manhã de ontem e foi encaminhada para a DIG de Votuporanga, onde permaneceu detida. A Prefeitura de Valentim Gentil disse que, diante da situação, a mulher será afastada do cargo até que a investigação seja concluída. Após a confirmação da morte encefálica da criança, a mãe autorizou a doação de órgãos. O delegado da DIG de Votuporanga, Dovair de Carmona, pediu a prisão temporária da mãe. Após 5 dias, a prisão pode ser convertida em prisão preventiva, ou seja, sem prazo, para que ela seja solta até o final das investigações. Ele também conversou com a imprensa, e o nosso amigo jornalista José Luiz Lansoni, do site de notícias Votuporanga Tudo, cedeu imagens da entrevista para nós. Acompanhe. Ela disse que ontem o delegado ingeriu bebida alcoólica, e estava embriagada. E o menino, o Diogo, chutou o cachorrinho, porque o cachorrinho estava correndo para lá e para cá, ele tem o costume de chutar. E ela ficou irritada, nervosa, pegou a criança e arremessou na parede, várias vezes, não sabe dizer quantas vezes foi. A criança desfaleceu, caiu no chão e aí ela viu a gravidade do fato. Correu para a rua com o menino nos braços e pediu socorro. Não sabe nem quem socorreu, levou para o hospital lá em Valentim Gentil, para o socorro de lá. Diante da gravidade, foi imediatamente removido para Votuporanga, onde fizeram os primeiros exames, constataram aí traumatismo craniano. Em seguida, removido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde hoje, por volta do meio-dia, faleceu. Ela tentou, inicialmente, não assumir a culpa, do crime. E hoje, ela, por questões certas de foro íntimo, de a consciência, ela acabou confessando o crime. A partir de amanhã, eu estarei lá em Valentim Gentil e será expedida a ordem de serviço. As diligências iniciarão para saber a vida pregressa da acusada, ouvir outras testemunhas e aí formar esse conjunto probatório para propiciar ao Poder Judiciário a condenação da acusada. Ela tinha uma tentativa de homicídio por ter esfaqueado o companheiro, mas diz ela que o próprio companheiro solicitou que retirasse, entre parênteses, a queixa, e foi extinta a punibilidade. O que prevalece é que foi extinta a punibilidade e, sendo assim, ela é tecnicamente primária. Iniciamos hoje o cumprimento da prisão temporária dela, por 5 dias. Provavelmente será prorrogada por mais 5 dias e, em seguida, pretendo representar pela prisão preventiva. Hoje, ela está arrependida, realmente, em algum momento, principalmente depois que passou o estado de embriaguez, ela recobrou a consciência, Só que é muito tarde para se arrepender. Agora ela vai responder pelo crime de homicídio qualificado. Infelizmente, Bom,
É uma mãe, a gente vai ficar aguardando as investigações até o final aí para ver realmente o que vai ser concluído e se ela realmente vai ser presa. Eu vou chamar agora a Thaís Lobato, direto da redação do Jornal de Hoje, com as principais notícias do dia. Com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores do RP Notícias. Nos destaques dessa terça-feira, uma mulher de 29 anos confessou ter assassinado o próprio filho de 5 anos. O caso aconteceu em Valentim Gentil. A criança chegou a ser socorrida pelo Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos e na tarde desta segunda-feira morreu. E a sexta candidata a deputada federal mais votada em São Paulo, com mais de 264 mil votos, a jovem Tabata, do PDT, de 25 anos, esteve em Rio Preto para um debate com representantes da juventude do Partido Democrático Trabalhista do município. Em seu discurso, Tabata enfatizou que pretende melhorar a educação do Brasil através de um melhor governo. E os LEDs que enfeitam as árvores da decoração natalina na Praça Doutor Anísio José Moreira em Mirassol foram cortados e precisaram ser substituídos 2 vezes em menos de uma semana. A Prefeitura e a ACM repudiam a ação criminosa e tentam identificar os autores do vandalismo. E na próxima sexta-feira, 1.506 detentos do Centro de Progressão Penitenciária e 48 detentas do Centro de Ressocialização Feminino de Rio Preto terão direito ao benefício da saída temporária, a última desse ano. Por isso, a equipe do Jornal de Hoje fez uma matéria especial para melhor explicar como funciona esse benefício. Acompanhe nosso portal. E o Castramóvel, veículo adaptado para castrar animais domésticos a serviços do Centro de Controle de Zoonoses de Rio Preto, deve começar os procedimentos cirúrgicos no começo do ano de 2019. A unidade foi entregue ao município e aguarda o procedimento de homologação por parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária para percorrer os bairros e levar os atendimentos até os moradores. E a terceira edição do Festival MP Brasil 2018, que aconteceu no último sábado no recinto de exposições de Rio Preto, arrecadou 2 toneladas de alimentos não perecíveis, que serão doadas para 2 instituições que assistem centenas de famílias que participam de projetos sociais. E a equipe do Rio Preto, Monte Líbano, Guarani e Sandete encerra o ano com chave de ouro, conquistando o título de campeão do Circuito Nacional do Basquete 3x3 CBB. Invictos desde outubro, o time riopretense está a 20 jogos consecutivos sem perder, vencendo os últimos 4 torneios disputados este ano. A equipe venceu 3 dos 4 campeonatos mais importantes no calendário anual do basquete 3x3. E na previsão do tempo, a mínima é de 25 graus e a máxima de 35. O dia segue com aumento de nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e noite. Obrigada, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís. Até amanhã para você também. Olha, a Thaís Lobato falou ali no boletim sobre a saidinha temporária de Natal dos presos da região. Nós temos alguns números aqui, olha, são 1.506 detentos, né, do Centro de Progressão Penitenciária, o CPP, e 48 detentas do Centro de Ressocialização Femininos, o CRF, de Rio Preto, que estarão nas ruas a partir da próxima sexta-feira agora, tá? Os detentos deverão voltar para o presídio no dia 27 de dezembro até às 4 da tarde. O não retorno configura o detento como foragido da justiça. E a polícia prendeu ontem um dos homens acusado de participação no assalto da joalheria que terminou com a morte de um adolescente de 17 anos e com 2 guardas municipais feridos no dia 15 de junho do ano passado, tá? Numa manhã de sábado. A prisão aconteceu durante uma operação da polícia para o combate ao tráfico de drogas na cidade de Santos, o litoral paulista. Anderson Daniel de Oliveira, de 23 anos, foi preso dentro de um barraco no Morro São Bento. Segundo a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais daqui de Rio Preto, Anderson é o que aparece apontando a arma para o homem, né, para o policial, para o GCM nesta imagem, para o guarda municipal nesta imagem. Ao todo, 9 pessoas são acusadas de participação direta e indireta no assalto. No crime, o guarda municipal Cleiton José da Silva Gomes foi atingido na perna, que precisou ser amputada. A guarda Tássia Tomoda Dourado foi atingida no abdômen, passou por cirurgia. E os 2 já retornaram ao trabalho.
Pedro Henrique Bueno de Oliveira, de 17 anos, passeava com familiares no calçadão e foi atingido por uma bala perdida. Ele morreu dentro de um comércio a cerca de 100 metros de onde aconteceu o tiroteio, tá? Segundo a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, 7 pessoas já foram presas. A Justiça liberou 3 por falta de provas e 4 ainda estão presos. São eles William Seixas, Ailton José Ribeiro de Faria Filho, Diego Moraes Trindade e Anderson Oliveira dos Santos. 2 deles continuam foragidos. Os atiradores Ronivaldo Vieira dos Santos, que foi o autor do disparo que matou Pedro, e o assaltante Roberto Ferreira Neto. A gente acompanha também essas investigações e espera que esses 2 sejam presos em breve. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 caminhões e um carro na rodovia Feliciano Salles Cunha, em Neves Paulista, na tarde de ontem, tá? Segundo a polícia, a motorista do carro teve ferimentos graves e foi levada para o Hospital de Base de Rio Preto. O passageiro do veículo teve ferimentos leves e os caminhoneiros não se feriram, eles não se machucaram. O trecho ficou interditado e apresentou congestionamento por cerca de 5 quilômetros. No entanto, a pista já foi liberada, Foi ontem por volta de 7 horas da noite. E a gente também ontem 4 pessoas foram presas por tráfico de drogas com cerca de 100 quilos de maconha e R$ 26.670 em dinheiro. Isso foi aqui em Rio Preto ontem. A polícia chegou até a quadrilha por meio de uma denúncia anônima. 2 pessoas foram localizadas no bairro Castelinho, onde foi encontrada somente 1 quilo de maconha e todo esse dinheiro. Eles confessaram o crime e informaram o endereço do fornecedor da droga. Em um imóvel na estância Santa Paula, foram encontrados vários tijolos de maconha e mais 2 pessoas foram detidas. Também foram apreendidos celulares, uma balança de precisão, embalagens para droga, facas e uma espingarda. Todos os envolvidos foram levados para a central de flagrantes e presos. E uma última informação para vocês: continuam a circulação dos projetos contemplados pelo Prêmio Nelson Seixas 2018. São apresentações, oficinas, mostras, exposições, sarau, contações de histórias, espetáculos, entre outros formatos. Até domingo, a exposição Cidade Urbana, do fotógrafo Santiago Garcia, estará no Mercadão Municipal. E vocês lembram da conversa que eu tive aqui com o fotógrafo Vitor Natureza? Logo, logo vai ter exposição do trabalho dele e o RP Notícias vai avisar vocês. Só lembrando, todas as atrações são gratuitas. Bom, a gente vai chamar o nosso apoio cultural, a gente vai respirar um pouquinho. Eu vou tomar uma água aqui rapidinho, tá? Porque o segundo assunto, agora no segundo bloco, vai ser um assunto um tanto pesado. A gente vai fazer um balanço do que aconteceu durante o ano. Eu acho que a gente precisa respirar um pouquinho antes da gente começar a falar, tá bom? Eu vou tomar aqui um pouquinho da água rárida, que nem eu já falei pra vocês, que tem vanádio e que até auxilia no emagrecimento, e tem o bicarbonato que auxilia na digestão. Roda o nosso apoio cultural, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Eu preciso de ajuda. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340
leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica, como muitas mulheres no nosso país. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayuso, quilômetro 2, telefone 17 997 064412, Olímpia. O RP Notícias está de volta e a gente segue aqui até 12:30. Eu vou começar dizendo algumas coisas para vocês. Anota aí, ó. Maria Fabrícia da Silva, de 36 anos, enforcada pelo ex-namorado na Avenida Mirassolândia em 9 de março. O autor foi preso. Rafaela Fernanda Bugatti, de 17 anos, morta a tiros na Avenida Danilo Galeazzi em 24 de março. O autor foi preso. As irmãs Clarice Tomé de Souza Costa, de 59 anos, e Elaine Costa, de 56 anos, foram assassinadas a pauladas por um caseiro em uma propriedade rural de Rio Preto. Foi no dia 10 de abril. O autor foi preso. Elaine Regina Nunes, de 37 anos, assassinada pelo companheiro que a enforcou com as mãos durante uma briga doméstica no bairro Jockey Club, em Rio Preto, em 9 de julho. O autor foi preso. E Osane Pereira de Souza, de 41 anos, assassinada a tiros pelo ex-marido na casa da mãe, no Jardim Santo Antônio, em 29 de julho. O autor cometeu suicídio. Ana Cláudia Santos de Oliveira, de 27 anos, assassinada a tiros pelo ex-namorado quando chegava em casa no bairro Amizade, em 29 de agosto. O autor ainda está foragido. Crislaine Lohane Lopes, de 21 anos, assassinada a facadas em casa pelo marido, no Jardim das Oliveiras, no dia 25 de setembro. O autor cometeu suicídio. Juliane Esteban Martins, de 19 anos, enforcada por se recusar a namorar com um homem no Jardim Soraya, em 26 de novembro. O autor foi preso. Rosana Ribeiro Araújo, de 46 anos, enforcada pelo marido no bairro Boa Vista, em 2 de dezembro. Ele jogou o corpo em uma rodovia próximo a Itapura. O autor foi preso. Ana Paula Romualda de Oliveira, de 34 anos, morreu no dia 12 de dezembro, após ficar 3 meses internada no Hospital de Base de Rio Preto. Ela foi atingida por 6 disparos ao tentar apartar uma briga, próximo a um ponto de apoio no bairro Santo Antônio. A gente também tem Silvana Berto Venceslau, de 46 anos, morta com 12 tiros na porta da própria casa, no bairro Aroeira 2, no último dia 13 de dezembro. O autor está foragido. 12 mulheres foram assassinadas neste ano na cidade, sendo que 7 delas foram pelos ex-companheiros ou pelos próprios companheiros. Estatística 5 vezes maior do que em todo o ano passado, quando foram 2 homicídios contra mulheres. Neste ano, até novembro, 670 vítimas procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher e solicitaram medida protetiva. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, atendeu 964 mulheres, num total de 3.884 atendimentos. No local, possui um serviço de casa-abrigo que recebeu 32 vítimas de violência que precisavam ser escondidas dos agressores diante das graves ameaças. Em 4 dos assassinatos, os autores esganaram as mulheres, o que para a delegada da DDM, que é a doutora Margarete, é um sinal de que o agressor tinha uma indisfarçável vontade de ver a vítima morrer por suas mãos. 2 dos autores chegaram a registrar boletim de ocorrência denunciando o desaparecimento das vítimas. E para falar um pouquinho sobre esses casos de feminicídio, a gente recebe aqui hoje, novamente, o Dr. Paulo Sumariva. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Tudo bem. Um assunto um tanto pesado, como eu disse um pouquinho antes do bloco, do intervalo, né? Como, né? Muito pesado. O Dr. Paulo, gente, só para a gente lembrar que a gente já conversou com ele em uma outra ocasião, ele é delegado de polícia do DI Inter 5 e delegado coordenador da Academia de Polícia de Rio Preto, tá bom?
Dr. Paulo, o que a gente tem para falar sobre esses casos de crimes contra as mulheres e feminicídio? É uma situação muito ruim, né, delicada falar sobre isso, porque isso ainda acontece, né, sem entrar no mérito de quem deu culpa ou não, de quem deu causa ou não, mas é uma situação que envolve geralmente um relacionamento amoroso, né, um relacionamento que muitas vezes caminha para um lado errado, né, e o lado mais forte fisicamente acaba prevalecendo. Né, por algum motivo, em tese, né, a mulher acaba muitas vezes tentando, né, resolver isso, tentando do jeito dela, achando que isso não vai acontecer mais. Né, isso é um fato que acontece realmente quando a mulher procura a delegacia. A gente nota que não é a primeira vez que ela foi agredida. E quando a gente fala em agressão, não vamos falar só numa agressão física, né? A gente pode também pensar numa agressão moral, numa agressão, enfim, quando o marido começa, ou o namorado, ou o companheiro, ele começa a desrespeitá-la, né? A tratá-la mal, né? A tratá-la com desprezo, e isso acaba sempre piorando, chegando até uma agressão verbal, uma agressão física, e quando a mulher procura a unidade policial, e hoje nós temos uma DDM, né, especializada para isso, muitas vezes a situação já não tem mais retorno. Tá? Então isso infelizmente acontece, né? É ruim, é triste falar sobre isso. Muito triste. Doutor, dessas 12 mulheres que a gente falou aqui, elas foram assassinadas durante esse ano, pelo menos 7 desses casos são caracterizados como feminicídio. Por que eu vou falar 7 desses casos? Gente, é o seguinte, o último caso que a gente teve foi o caso da Silvânia Berto de Venceslau, de 46 anos. Ela foi morta com 12 tiros na porta da própria casa. O principal suspeito é um ex-namorado, um ex-companheiro dela, que era policial militar. No entanto, as investigações ainda estão em andamento, tá? Ela tinha passagem pela polícia, enfim, é um caso um tanto complicado, que não dá para se afirmar de fato se foi homicídio ou feminicídio. Mas eu gostaria que o Dr. Paulo aqui explicasse para a gente qual que é a diferença entre homicídio e feminicídio, mesmo com a vítima sendo mulher. Sim, né? O feminicídio ele é uma qualificadora do homicídio. Tá? Então, quando o homicídio ele tem como vítima mulher, mas não só mulher, né? E esse homicídio ele se deu por uma motivação, né, em relação ao gênero mulher, relacionado aí à violência doméstica, ou relacionado aí a um desprezo, a um menosprezo com relação à mulher, aí sim isso caracteriza o feminicídio. Então nós temos aí várias qualificadoras do homicídio, né, e uma delas é o feminicídio. Tá? Então há essa necessidade de se preencher os requisitos, né, dessa qualificadora subjetiva do Código Penal do artigo 121. Então não é porque a vítima é mulher que nós estamos diante de um feminicídio. Tá? Do caso, como você disse, de 12 mortes que nós tivemos aqui na cidade de Rio Preto durante o ano de 2018 até agora, né? E espero que fique por aí, né? Também espero, viu? Desses 12 casos, 7 casos efetivamente são caracterizados como feminicídio. Ou seja, a mulher morreu em virtude da condição de mulher, né, relacionada à violência doméstica, familiar, desprezo, menosprezo com companheiros, ex-companheiros, enfim, 7 casos são caracterizados, né, como feminicídio. Os demais, a princípio, não. Né? Se foi um homicídio envolvendo outras questões, enfim, aí isso não caracteriza o feminicídio. No caso das irmãs, né, que a gente falou aqui, as irmãs Clarice Tomé de Souza Costa, de 59 anos, e Elaine Costa, de 56 anos, elas foram assassinadas a pauladas por um caseiro. Na época, eu conversei com o Dr. Alceu, e o Dr. Alceu da DIG, o Dr. Alceu Lima, e ele comentou que foi o caseiro, que foi o assassino, e que ele tinha problemas psicológicos, então já não entra mesmo nesse caso de feminicídio, né? E doutor, a gente vê, em relação ao ano passado, né, aqui fala que a gente teve o ano passado apenas 2 casos de feminicídio, né? Sim. E então, em relação ao ano passado, a gente teve uma explosão. Essa é a verdade. Infelizmente, né, a cidade de Rio Preto acabou tendo esse aumento. Mas o que esse número mostra pra gente? O número de mulheres que estão denunciando os companheiros, o número de investigações que estão se tornando mais fáceis, por assim dizer, né? Porque aqui a gente tem a questão que a gente tem várias testemunhas acusando o ex-companheiro, acusando o companheiro, né? Então são pessoas que realmente são acusadas, são provadas essa participação. Então essa explosão na violência contra a mulher, o que isso mostra pra gente de forma difícil, clara? né? Assim, é uma situação que envolve muito questão econômica, mas assim, eu sempre digo que a violência doméstica é algo muito relacionado ao casal.
né? E então, o que acontece dentro de 4 paredes, né, é o casal que tem que resolver isso. Né? Então, existe uma afetividade, né, uma dependência afetiva, muitas vezes, da mulher com relação ao homem. A gente tem casos em que a mulher procura a delegacia, é expedida a medida protetiva, o juiz decreta, né, a distância entre, né, o marido e a mulher, mas passado algum tempo a própria mulher recebe novamente o marido em casa, passa a conviver com ele novamente, enfim, o trabalho, né, a medida protetiva, ela perde totalmente o seu sentido. Né? Se a própria vítima não tem mais interesse. Ela é feita para a proteção da vítima. Então, enfim, isso é algo que realmente nos preocupa. O aumento disso é muito ruim, né? Foi um aumento muito grande, né? Isso não pode acontecer. Agora, o que a gente sempre orienta, a mulher vítima, procurar a delegacia, né? Procurar a delegacia, o vizinho que está vendo alguma coisa estranha na casa ao lado, informar a delegacia, né? Porque muitas vezes o Estado ele pode auxiliar, né? A mulher às vezes não consegue enxergar, né, o caminho e às vezes o Estado ele pode fazer esse papel. E uma coisa que tem chamado a atenção também, a gente que acompanha as ocorrências todos os dias, o delegado vai poder explicar isso melhor pra gente. As mulheres estão denunciando mais também. Antigamente a mulher sofria violência e ficava mais quietinha. Hoje elas estão denunciando, elas estão procurando realmente a medida protetiva, estão procurando a polícia para falar que estão sofrendo, né? Sim, a gente percebe um aumento de ocorrências. Esse aumento de ocorrências, talvez não é que tenha aumentado o número de violência, talvez tenha aumentado o número de pessoas agora denunciando. Quando se fala em lesão corporal, quando se fala em crimes contra a honra, o homicídio não, né? O homicídio, né, hoje o feminicídio, com essa qualificadora de 2015 para cá, o homicídio, ele existindo, óbvio que a polícia vai tomar conhecimento. Mas os casos de lesão corporal, de crimes contra a honra, que muitas vezes não eram tão, né, denunciados, hoje isso melhorou, isso aumentou. E isso é importante, né? Isso é muito importante. Como o doutor já falou, quem estiver sofrendo aí algum tipo de violência, pode procurar o plantão policial, pode procurar a DDM, que tem um tratamento diferenciado. Eu pude ver esses dias, eu estava na delegacia quando uma mulher procurou a polícia para registrar um caso de estupro. E eu estava sentada, ela chegou, conversou algo no balcão, que eu não sei exatamente o que era, e aí a mulher já virou e falou assim, a atendente virou e falou assim, você dá a volta aqui e entra na salinha. Aí eu olhei e já lembrei do senhor na hora, eu falei, olha, se entrou na salinha é porque tem um caso de violência ali. Aí ela foi, entrou, aí foram atender ela devidamente. Depois, quando foi no outro dia, eu peguei o boletim de ocorrência do estupro, aí eu perguntei pra moça, falei, essa daqui foi aquela uma que chegou e foi direto pra salinha? Ela falou, foi essa daqui. Falei, olha, realmente Não funciona, existe, viu? Né? Nós temos hoje uma delegacia especializada para isso, com policiais treinados para atender esse tipo de ocorrência. Né? São mulheres, nós temos ali delegadas, policiais civis, mulheres, investigadoras, escrivães, que são preparadas para esse tipo de atendimento. Então, o que a vítima tem que fazer é ir até a delegacia, ela não vai ter nenhum tipo de constrangimento ali, ela vai ser tratada de maneira correta, como tem que ser tratada. E é isso a preocupação nossa, né? É de evitar uma vitimização secundária da vítima. Ela já foi vítima uma vez, agora cabe ao Estado ampará-la e dar todo o atendimento necessário com relação a isso. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor Paulo? A gente está estourando o nosso tempinho, mas olha, hoje a gente abriu uma exceção justamente para falar com o doutor Paulo sobre os casos de feminicídio, mas lembrando que hoje é terça-feira, é dia do RP Notícias falar de empreendedorismo, e o Marcelo lembrou e mandou um materialzinho aqui pra gente. Marcelo, conta pra gente o que a gente tem de dica de empreendedorismo hoje. Olá, amigos e amigas, vocês que acompanham aqui o telejornal RPTV News de São José do Rio Preto. É um prazer enorme falar com vocês no nosso quadro de empreendedorismo, aqui direto de São Paulo. Bom, hoje eu vou passar uma dica muito importante para vocês. Os desafios para 2019, você que já está se preparando para o próximo ano, e aí fica aquela pergunta, o que eu fiz em 2018, que eu deixei de fazer em 2018, quais foram os projetos que eu não tirei da gaveta e que eu pretendo fazer para o próximo ano que se aproxima? Mas são perguntas que a gente faz e fica aqueles questionamentos do que ficou para trás, do que a gente deixou e do que a gente pretende ainda para o próximo ano. Não importa. Se você teve algumas metas que você não alcançou, mas que você teve algumas que você conseguiu realizar, já está valendo.
E é isso que é mais importante para quem é empreendedor, para quem busca sucesso e para quem quer realmente ter uma vida financeira sem precisar ser empregado, sem precisar ficar dependendo dos outros, ou seja, ter o seu próprio negócio, que isso que é o mais bacana e o que as pessoas mais buscam hoje como fator de enriquecimento. Bom, eu quero passar algumas dicas para vocês muito importantes. A primeira dica é: tenha metas claras. Então estabeleça uma meta clara para 2019. O que você pretende enquanto projeto? O que você deseja enquanto trabalho, enquanto profissional, no aspecto da vida pessoal, no aspecto da vida familiar? O que você tem no seu projeto? Ou alguma coisa que você não realizou em 2018 e que pretende realizar para 2019? Dá para pegar aquela ideia e tirar do papel. Bom, segunda coisa, tenha autocontrole. Se para alcançar o objetivo é essencial, por exemplo, acordar mais cedo, não é ceder na tentação de dormir um pouquinho mais tarde, mas proponha-se a fazer algo que te ajude, uma academia, tomar um café da manhã bem legal, uma coisa que te estimule para que você comece o dia bem bacana. Ter um autocontrole sobre o seu temperamento, sobre os aspectos externos que te envolvem aí. Uma outra coisa muito importante também, assumir riscos. Quem é empreendedor não pode ter medo, tem que assumir riscos para qualquer projeto que você for desenvolver profissionalmente. Então, tem um projeto bacana para desenvolver, assuma riscos, não tenha medo. O que você pretende, tire do papel e comece a executar. Quando você tem medo de assumir riscos, quando você tem medo de fazer alguma coisa, você não consegue elaborar e não consegue executar esse projeto. O risco, ele é muito importante porque faz das pessoas empreendedoras realmente sucesso, porque não tem medo de executar. Então assuma risco sim, vá, faça, não tenha medo, tira o medo da sua vida. Uma coisa importante também é investir no seu autodesenvolvimento. Investir em cursos, investir numa pós-graduação, investir numa especialidade, em algum projeto, em alguma coisa que vai te ajudar profissionalmente. Num curso de inglês que talvez você não tenha feito, em um projeto de coaching, e não importa. O que te traz enquanto desafio para você melhorar? Cursos online, ler bastante livros, ir ao cinema, assistir filmes com conteúdo, não esses enlatados americanos que nos enfiam goela abaixo, filmes que realmente nos acrescentem nos aspectos profissionais, pessoais, ou seja, tendo um discernimento daquilo que é bom para o nosso crescimento, para que você também vá para o próximo nível. São algumas dicas bacanas que a gente vai oferecendo até o final do ano. Espero que vocês tenham gostado e até minha próxima participação. É claro que a gente gostou, Marcelo. Esse foi o Marcelo Dias que falou um pouquinho sobre empreendedorismo pra gente. Bom, o RP Notícias vai ficando por aqui, mas amanhã, a partir do meio-dia, a gente está de volta aqui na TV Rio Preto. Até amanhã.